Nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, milhares de supercomputadores ao redor do mundo estão consumindo energia o suficiente para abastecer cidades inteiras. Eles não estão minerando criptomoedas, não estão processando transações bancárias. Eles estão fazendo algo aparentemente simples, aprendendo a pensar como você. Mas há um problema que ninguém está falando. A inteligência artificial não está apenas revolucionando a nossa sociedade, ela está degradando a qualidade da energia que chega à sua casa. E isso é apenas o começo de uma crise que pode mudar tudo. Imagine que a eletricidade que chega até a sua casa é como uma música. Em condições ideais, ela deveria soar como uma nota pura e constante. Uma senoide perfeita de 60 Hz. Mas os centros de dados de inteligência artificial estão transformando essa música harmoniosa em um ruído distorcido. Esse fenômeno tem um nome: distorção harmônica. E embora pareça problema para engenheiros, os efeitos são muito reais na sua casa. Pense na sua geladeira. Ela deveria funcionar silenciosamente, com o motor ligando e desligando suavemente. Mas quando a energia está contaminada, esse motor trabalha sob estresse constante. O resultado? Ruído excessivo, vibração anormal e vida útil reduzida. Não é apenas a geladeira. Qualquer aparelho com motores, máquinas de lavar, ventiladores, ar-condicionados, todos sofrem o mesmo destino: estresse, barulho e desgaste precoce. A situação é grave em regiões com grandes clusters de inteligência artificial. Casas próximas a esses centros têm muito mais chances de ultrapassar o limite técnico de 8% de distorção harmônica, um limite que existe para proteger os consumidores. E quando esse limite é ultrapassado, o custo é financeiro, é pessoal, é a conta de energia mais alta, aparelhos quebrando mais cedo e a frustração de não entender o porquê a sua casa ficou mais cara de manter. Para entender a magnitude do problema, precisamos olhar para o coração da revolução. As GPUs H100 da NVIDIA cada vez consomem aproximadamente 700 watts. É como ter 7 micro-ondas funcionando simultaneamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas os centros de inteligência artificial não usam apenas uma dessas GPUs, eles usam milhares, dezenas de milhares. E quando você multiplica 700 watts por essa escala, o resultado é o consumo equivalente ao de pequenas cidades inteiras. Vamos falar de números reais. O treinamento do ChatGPT-4 consome mais de 50 gigawatts-hora. Isso é energia que poderia abastecer dezenas de milhares de casas por meses. Os data centers tradicionais já eram grandes consumidores, mas operavam de forma previsível, processando e-mail, hospedagem de sites, armazenamento, tudo demanda energia constante e estável. A inteligência artificial mudou completamente essa equação. O uso de chips densos e processamento paralelo massivo não apenas ampliou o consumo total, mas criou padrões de demanda completamente novos e muito mais desafiadores. Aqui chegamos ao núcleo do problema. Data centers tradicionais consomem energia como um rio, fluxo constante, previsível. Centros de inteligência artificial consomem como uma tempestade, picos intensos, concentrados e sincronizados. Quando uma rede neural está treinando, ela trabalha em explosões de atividades extremamente intensas, seguidas por períodos de menores demanda. Imagine milhares de GPUs ligando e desligando em uma sincronia, criando ondas de demanda que a rede elétrica nunca foi projetada para suportar. Esse padrão estressa a infraestrutura de forma completamente nova. A rede precisa lidar não apenas com a quantidade total, mas com variações extremas e súbitas. Isso aumenta drasticamente o risco de instabilidades na voltagem e frequência, os parâmetros que mantêm a nossa civilização elétrica funcionando.
Julho de 2024, Virgínia, Estados Unidos. Um para-raio falha durante uma tempestade. Em condições normais, seria um problema local, facilmente contornável, mas não havia nada de normal naquele dia. A Virgínia abriga alguns dos maiores clusters de data centers de inteligência artificial do mundo. Quando aquele para-raios falhou, forçou a desconexão repentina de 1.500 megawatts. Para se ter ideia, isso abastece mais de 1 milhão de casas. Em segundos, a frequência da rede disparou de 60 Hz para 60,47 Hz. Pode parecer microscópico, mas na engenharia elétrica, essa diferença é como a diferença entre caminhar e correr num carro de Fórmula 1. O que se seguiu foi o desequilíbrio brutal entre oferta e demanda. A rede projetada para manter margens estreitas começou a entrar em modo de proteção. E quando isso acontece, ela faz uma coisa: desliga tudo. Felizmente, os operadores estabilizaram antes que se transformassem em algo pior. Mas eventos assim podem desencadear apagões em cascata, afetando milhões em vastas regiões. Loudoun County, Virgínia, o Vale do Silício, da costa leste, abriga mais de 70% do tráfego mundial de internet e agora enfrenta um problema inesperado. Fila de espera de 4 a 7 anos para conectar novos centros de inteligência artificial à rede elétrica. Isso não é uma burocracia, é a realidade de uma infraestrutura que não foi projetada para essa demanda. A situação se complica mais. Comunidades locais que antes viam data centers como progresso, agora resistem ativamente. O motivo é simples: impactos enormes e benefícios locais mínimos. Pense, um centro de inteligência artificial consome energia de uma cidade de 100 mil habitantes, mas emprega apenas centenas de pessoas. Aumenta o custo local, degrada a rede e disputa água vital para resfriar os servidores. A pressão se tornou tão grande que prefeituras revogaram aprovações automáticas. Agora, cada centro precisa passar por aprovação formal, com audiências públicas e estudos detalhados. Quando comunidades fecharam as portas, as gigantes da tecnologia procuraram novos territórios. A Apple e outras que estão investindo bilhões em instalações no deserto americano. A lógica: terra abundante, energia disponível e há a opção nuclear. A Microsoft contratou especialistas para explorar reatores modulares. A Tallinn Energy está construindo o campus Cumulus ao lado da usina Susquehanna, garantindo fornecimento exclusivo de energia limpa para a inteligência artificial. Mas há um problema fundamental: mesmo com essas parcerias privadas, a maioria dos centros ainda precisam estar conectados à rede pública. É uma solução que resolve o problema da empresa, mas não da sociedade. E o Brasil? Como nos posicionamos nessa corrida? A resposta pode surpreender. Enquanto o mundo luta com impactos ambientais, o Brasil possui vantagens únicas. Cerca de 88% da energia gerada vem de fontes limpas, hidroelétricas, solar e eólica. A hidroelétrica representa 60% da energia do país. Isso significa que quando um centro de inteligência artificial é ligado no Brasil, ele consome energia majoritariamente limpa. É vantagem enorme no mundo onde a pegada de carbono se torna o diferencial comercial. Mas a realidade é complexa. A refrigeração dos servidores exige milhões de litros de água e grande parte se perde para sempre. O motivo é a evaporação e a contaminação da água. Nas torres de resfriamento, a água que cobre os servidores para reduzir a temperatura é eficiente, mas consome muita água. A cada 10 tarefas executadas no ChatGPT, gasta-se o equivalente a uma garrafa de 500 ml de água. E o que sobra vira problema. A água não evaporada fica concentrada em minerais, formando incrustações que danificam os equipamentos. Além disso, fica contaminada por elementos químicos e micro-organismos, tornando-se impróprias para consumo. A água descartada geralmente está mais quente. Essa contaminação térmica pode devastar ecossistemas aquáticos. E em um país com a nossa biodiversidade, esse é um custo que não pode ser ignorado.
A RT1 planeja erguer data centers em Maringá, no Paraná, com capacidade de 400 megawatts. Vai entrar em operação daqui a 1 ano e meio. O consumo vai ser equivalente ao de uma cidade de 640 mil habitantes. Um único data center consumindo tanta energia quanto uma cidade do tamanho de Uberlândia, Minas Gerais ou São Luís do Maranhão. E isso é apenas o começo. Para 2025 está previsto um investimento superior a 2 bilhões de reais no Rio de Janeiro em operações da CloudHQ e Equinix e Scala. O Brasil não está apenas observando, está participando efetivamente. Mas a nossa infraestrutura está preparada? Enfrentamos desafios únicos. Os data centers estão em fase de implantação no Sul, gerando disputa por infraestrutura energética e soluções de resfriamento. Agora vamos falar do elefante na sala. Toda essa demanda energética nos leva na direção oposta das metas climáticas. Estamos acelerando o aquecimento global para criar máquinas que aprendem. Se a expansão continuar no ritmo atual, o setor de tecnologia pode se tornar um dos maiores contribuintes para emissões globais, rivalizando com aviação e transporte marítimo. Mas há um paradoxo. Os mesmos investimentos massivos que a inteligência artificial está forçando podem acelerar a nossa transição para a energia mais limpa. E a própria inteligência artificial pode ser a nossa maior aliada. Para entender a demanda da inteligência artificial, estamos construindo linhas de transmissão de longa distância, sistemas de armazenamento em massa e redes inteligentes capazes de gerenciar flutuações extremas. Toda essa infraestrutura não serve apenas para inteligência artificial, ela facilita a integração da energia solar e eólica em larga escala. A própria inteligência artificial está sendo usada para promover a demanda, otimizar o fluxo de energia e projetar chips mais eficientes. É como se a inteligência artificial nos forçasse a construir a infraestrutura do futuro, mesmo por razões que não têm nada a ver com sustentabilidade. Então, onde isso nos deixa? Aqui está uma resposta honesta, numa posição complicada. A inteligência artificial pode nos levar a 2 passos para trás nas metas climáticas. O consumo energético e hídrico é real, crescente e problemático. A degradação da infraestrutura é um custo que todos nós pagamos. Mas também pode nos dar um passo à frente na modernização da rede elétrica, claro, se tivermos políticas inteligentes e investimentos estratégicos. Tudo depende das escolhas que fizemos agora. Se permitirmos a expansão sem planejamento, corremos os riscos de crise energética permanente. Mas se usarmos esse modelo para repensar como produzimos e consumimos a energia, a pressão da inteligência artificial pode se tornar o catalisador do maior upgrade infraestrutural da história. A inteligência artificial não é apenas uma revolução tecnológica, é uma revolução energética e, como toda revolução, criará vencedores e perdedores. Os vencedores serão aqueles que se anteciparam aos problemas e investiram em soluções. Os perdedores serão aqueles que ficaram parados, não investiram e estão sofrendo com apagões e degradações ambientais. A boa notícia é que ainda temos tempo. A má notícia é que esse tempo está se esgotando rapidamente. Cada novo centro construído sem planejamento nos leva mais perto de uma crise que afetará todos nós. Da próxima vez que sua conta chegar mais cara ou sua geladeira fizer um barulho estranho ou as luzes piscarem sem razão, lembre-se, pode não ser coincidência, pode ser o preço de uma revolução que acontece sem que a maioria de nós sequer perceba. Se você curtiu o vídeo, então deixa aqui o seu like, comente no vídeo, se inscreva no canal. A cada 15 dias eu solto um novo vídeo, então ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo que vai sair, ok? Tchau!